Olá, me chamo Aparecida Gabriela e hoje irei apresentar o meu projeto, intitulado como Avaliação Econômica da Produção de Milho-Grão no Estado de Goiás. Esse trabalho está sendo apresentado aí na disciplina de Administração e Economia Rural, ministrada pelo professor Adilson Jaime de Oliveira. Enfim, o objetivo, né, principal é verificar a viabilidade econômica do projeto, avaliando aí alguns fatores, tais como receitas, custos, investimento inicial, depreciação, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio e payback. Tal apresentação será organizada em duas análises. A primeira trata-se exclusivamente da produção de milho-grão. A segunda, ela trata aí de uma análise comparativa entre o milho-grão e o pimentão em estufa, mostrando, né, o que interfere no resultado econômico. O milho-grão, ele é uma cultura aí de grande relevância econômica para o agronegócio brasileiro, principalmente por atender, né, a alimentação animal e a indústria de mercado. O estado de Goiás se destaca, né, nessa importância produtiva, especialmente aí linkada à cadeia dos grãos. A avaliação econômica, nesse caso, ela é necessária porque permite avaliar e validar, né, se a produção ela consegue cobrir seus custos e gerar receita, proporcionando aí um retorno financeiro fidedigno para o produtor. Sendo assim, foi considerada uma área, né, de 60 hectares com duas safras por ano e uma produtividade aí equivalente a 180 sacas por hectare. Multiplicando esses fatores, né, chega aí a uma produção anual de 21.500 sacas. Esse número ele é essencial para toda a análise, porque ele será utilizado no cálculo de receita bruta, custo unitário, dentre outros. Aqui eu deixei explícito o meu Canva, que basicamente representa uma visão geral do modelo de negócio, né, da produção de milho-grão. O segmento de mercado, a qual envolve cooperativas agrícolas, cerealistas, armazéns, indústrias de rações, granjas e compradores locais. A proposta de valor, a qual está linkada aí a oferta de milho-grão com boa produtividade, qualidade comercial adequada, dentre outros. Resumindo esse quadro, né, ele mostra que a viabilidade econômica não depende apenas de plantar e colher, depende de toda uma organização produtiva dos canais de venda. Aqui eu deixo explícito o meu CPV, que é basicamente o custo dos produtos vendidos, representa diretamente aí, né, os custos linkados à produção. No caso, o milho-grão ele é formado principalmente por custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles que mudam conforme a área cultivada, né, e o volume produzido. Entre os principais custos variáveis, destaca-se, né, nessa tabela o adubo mineral, ureia, defensivos agrícolas. O subtotal, né, desses insumos foi de R$ 4.528,80. Esse valor mostra o quão foi gasto, né, com produtos necessários para conduzir essa lavoura. Aqui eu deixei explícito os serviços, né, utilizados na produção, foram considerados como aplicação de adubo, aplicação mecânica de agrotóxico, colheita mecânica, entendeu? Plantio, tratamento de semente. O subtotal foi de R$ 922. Somando, né, esses subtotais, a gente tem um CPV equivalente a R$ 5.450,80. A fórmula utilizada
para insumos e serviços. Depois, para encontrar esse custo unitário, o CPV ele foi dividido aí pela quantidade produzida. O custo unitário ficou aí em R$ 30,28 por saca. Ou seja, os custos variáveis são aqueles ligados diretamente à produção, enquanto os custos fixos, né, que existem, são aqueles como benfeitoria, máquinas, equipamentos, seguros, depreciação, dentre outros. Aqui está, né, o inventário dos bens utilizados no projeto. Dentre eles destaca-se terra, benfeitoria, trator, plantadeira, colhedeira, tratador de semente, pulverizador e o pivô central. O investimento total apresentado foi de R$ 1.830.280. Já a depreciação anual foi de R$ 66.765,20. A depreciação, né, representa a perda de valor dos bens aí ao longo do tempo. Aqui está a DRE e a receita do milho grão. A receita foi calculada, né, multiplicando a produção de 21.600 sacas pelo preço de venda de R$ 55 por saca. Com isso, a receita bruta foi de R$ 1.188.000. Depois foram descontados os impostos, né, sobre a receita, no valor de R$ 27.324. Assim, a receita operacional líquida ficou em R$ 1.160.660. Em seguida, foram descontados os custos dos produtos vendidos, no valor equivalente aí a R$ 654.048. Depois esse desconto, né, o lucro bruto foi de R$ 506.628. Esse resultado mostra que a receita do milho grão foi suficiente aí para cobrir, né, o custo de produção. Temos aqui também as despesas administrativas sem depreciação, somando um total equivalente de R$ 108.647,66. A depreciação total foi de R$ 118.965,20. Somando as despesas totais das despesas gerais e administrativas, foi de R$ 227.622,90. Também foi considerado aí, né, um valor do IOF no valor equivalente a R$ 12.000. Após considerar esses valores, o resultado ele foi apresentado, né, de R$ 955.000, R$ 133,04. Nesta aba foi feita, né, a análise do imposto de renda. A receita bruta considerada foi de um valor equivalente a R$ 1.188.000. As despesas e custeios totalizaram aí R$ 862.694,96. Essa etapa mostra o impacto tributário, né, sobre o resultado da atividade. Aqui eu deixo explícito, né, a composição do investimento inicial. Foram consideradas terras, benfeitorias, equipamentos. O total do investimento inicial foi de R$ 1.281.000.
reais. Esse valor representa o capital necessário, né, para iniciar e sustentar o projeto. Aqui eu deixei explícito, né, a análise financeira do meu projeto. No ano zero, o fluxo de caixa ele aparece negativo porque é o momento em que ocorre, né, o investimento inicial. O investimento considerado foi de R$ 1.281.030. A partir do primeiro ano, as entradas e as receitas é, saem, né? O primeiro ano as entradas foram de 2.028.000 reais, enquanto as saídas foram de 1.000.000 3.670 reais e 53 centavos. Com isso, o fluxo de caixa anual de 1.024.229 reais e 40 centavos. O payback aí, né, mostrando quanto tempo o projeto recupera esse valor investido. Nesse caso, ao final do primeiro ano, o projeto ainda não recuperou totalmente o investimento, porque o investimento inicial foi de R$ 1.281.300 e o fluxo de caixa gerado no primeiro ano foi de R$ 1.029.229,40. Então ainda faltavam aí, né, R$ 256.800,53 para recuperar totalmente, né, o investimento. Esse valor foi recuperado, né, durante o segundo ano, como um fluxo anual é de aproximadamente 1.000.000, R$ 4.000. Esse restante corresponde aí a cerca de 3 meses, por isso o payback foi de 1 ano e 3 meses. Isso significa o quanto tempo, né, o projeto ele consegue recuperar o que foi gasto. O VPL, né, ele foi positivo no valor de 3.013.023,46. Isso indica que o projeto ele gera um valor econômico acima da taxa exigida, né? O TMA, que é a taxa mínima de atratividade, foi de um valor equivalente a 20%. Ela representa o retorno mínimo esperado para aceitar o projeto. A TIR, né, ou taxa interna de retorno, foi de 80%. Como a TIR foi superior ao TMA, o projeto ele é considerado aí financeiramente atrativo, né? Aqui eu deixei explícito, né, meus quadros do IRPF, a qual compara aí diferentes formas de tributação, a tributação pelo resultado e a tributação considerando aí um valor por 20% da receita bruta. Vale mensurar que a opção mais vantajosa é aquela que resulta no menor valor do imposto a pagar. Aqui eu deixei explícito, né, o meu gráfico referente à análise financeira do meu projeto. No início do projeto, ele começa negativo por causa do investimento inicial, né? Depois, conforme as receitas entram e os custos são pagos, o fluxo de caixa cresce. Esse crescimento mostra aí a recuperação do capital investido e a geração do retorno, né, ao longo do tempo. A partir dessa página começa a segunda análise do projeto, né? A comparação entre o milho-grão e o pimentão em estufa. Essa comparação ela é importante, pois permite observar aí o desempenho econômico de duas culturas, né? O milho-grão ele foi
analisado aí, né, com a produção de 21.600 sacas e com um preço de venda equivalente a R$ 55 por saca. O pimentão em estufa ele foi analisado com uma produção de 16.800 unidades de comercialização e o preço de venda de R$ 50. A receita bruta, né, do milho grão foi de 1.188.000 reais. A receita bruta do pimentão já foi um valor equivalente a 840.000 reais, apesar do milho apresentar maior receita bruta. O pimentão apresentou aí menor custo unitário, né, de R$ 7 e 89 centavos, enquanto o milho grão apresentou um custo unitário de reais e 28 centavos. Isso faz com que o pimentão, né, ele apresente maior lucro bruto. O lucro bruto do milho foi de 506.628 reais. Já o lucro bruto do pimentão foi de 6.088.128 reais. Analisando, né, a receita bruta conjuntiva dessas duas culturas, chegamos a um total de R$ 2.028.000. Esse valor é formado pela soma da receita do milho grão com a do pimentão em estufa. Os impostos, né, sobre a receita somaram um valor de R$ 46.644. Com isso, a receita operacional líquida foi de R$ 1.981.356. O custo dos produtos vendidos foi de R$ 786.600. Desse valor, o milho representou aí R$ 654.048, enquanto o pimentão representou, né, R$ 132.550. O lucro bruto das duas culturas foi totalizado aí R$ 1.194.756. Podemos observar dessa forma que a participação de cada cultura, né, representa aí 59% da receita bruta total. Porém, quando analisamos o lucro bruto, a situação muda. O milho ele representa aí, né, 42% do lucro bruto, enquanto o pimentão representa 58%. Isso mostra que o pimentão, mesmo com menor participação na receita, tem maior participação no lucro, ou seja, ele foi mais eficiente economicamente nessa simulação. Foi adotado aí um rateio das outras despesas, sendo um valor equivalente a 60% para o milho, né, e 40% para o pimentão. Esse rateio é o lucro antes do imposto de renda, foi de R$ 362.854,22. No total, o lucro antes do imposto de renda foi de R$ 955.133,04.
Aqui eu deixei a análise conjunta, né? É importante porque somar o milho grão e o pimentão em estufa, a receita bruta total aumenta. Esse valor altera o cálculo do imposto e influencia diretamente no fluxo de caixa. Já nessa parte, eu deixei explícito o ponto de equilíbrio do milho grão, né? Que mostra a quantidade mínima que precisa ser vendida para cobrir todos os seus custos. A partir desse ponto, a atividade, né, ela começa aí a gerar lucro. No milho grão, o ponto de equilíbrio foi de 6.128 por sacas. Esse valor corresponde a 28,37% da produção. Isso significa que, vendendo cerca de 28% da produção de milho, o produtor consegue cobrir aí com seus custos. Nesta página, eu deixei explícito o ponto de equilíbrio do pimentão em estufa, né? O pimentão representou aí um ponto de equilíbrio muito abaixo em relação à produção total. Isso ocorre porque o preço de venda do pimentão é alto em relação ao seu custo unitário. O preço de venda foi de R$ 50, enquanto o custo unitário foi de R$ 7,89. Essa diferença gera uma margem, né, de contribuição elevada. No caso do pimentão, essa margem foi maior que a do milho. Por isso, ele consegue cobrir os custos com uma quantidade menor de produção. Isso explica porque o pimentão apresentou maior lucro bruto proporcional, mesmo tendo uma receita bruta, né, menor do que a do milho grão. Aqui eu deixo explícito, né, o gráfico referente ao ponto de equilíbrio do milho grão. O gráfico mostra que o milho grão atinge o ponto de equilíbrio quando a receita se iguala, né, ao custo total. Esse outro gráfico é referente ao ponto de equilíbrio do pimentão em estufa. A produção ela começa, né, a dar retorno quando a receita fica igual ao custo total, aproximadamente entre 8.000 e 9.000 caixas de 10 quilos. Antes disso, há prejuízos, né? Depois desse ponto, a receita supera os custos indicados, né? O lucro e a viabilidade da produção. Com isso, concluímos que o pimentão em estufa apresenta aí viabilidade econômica, pois após atingir o ponto de equilíbrio, a receita passa a ser maior que o custo total. Isso indica uma boa produtividade, né, e controle dos custos. A cultura consegue gerar aí lucro e retorno financeiro ao produtor.